se dizia pintor, e ele não pegava biscate de mais nada. E eu acho muito. Depois eu encontrei com ela quando ela não estava mais na minha casa, e ela disse que ela sofria, era uma pessoa violenta. Ela sofria maus tratos, mas ela não me falou na época. Eu só achava que ele era uma pessoa que, com 4 filhos, mais uma esposa, ele não era um provedor, né? Ele era uma pessoa que, né, se dizia estar na igreja, que ele ia seguir a pessoa que era líder da igreja, mas ele esqueceu, né, de primeiro ser o provedor, né, a pessoa que mantinha a família. E eu não sei se ele tinha renda daquilo, acredito eu que se tinha era muito pouco. Então, eu percebia na época, né? E quando eu encontrei com ela um tempo depois, ela tinha se separado dele, e aí ela me contou que, isso bem simplesinho, que a mãe tinha vendido lá, a mãe tinha morrido e foi vendida alguma coisa lá, mas a mãe também deixou, né, pouca quantia, bem pouca. Não me lembro o valor exato, mas vamos dizer que fosse 10 mil reais. E era dela, era para ela, e ela teve que dividir com ele. E a gente sabe que herança não é dividido, né, gente? Herança é herança. Herança não é contado em divisão de bens, né? E aí ela me contando, assim, muito alegre, que ela tinha dado, não sei, né, os 10% para a igreja. E eu fiquei refletindo muito, porque assim, ela tinha tão pouco. Acho que Deus até abençoa as pessoas que fazem isso, porque Deus conhece o coração de cada um, né? Mas ela tinha tão pouquinho, aí eu falei, meu Deus, teve que dividir, né, com o ex-marido, teve que dividir na igreja, né? Aí cada um segue seu coração. Mas eu, assim, eu aprendi muito que a gente deve dar de coração. Então, se a pessoa for dar os 10% dela na igreja por obrigação e não for de coração, se for murmurando ou se for de coração triste, eu acho que não é uma coisa que Deus se agrada, né? Refletindo com vocês sobre isso. Não é uma questão de ser contra, a favor, porque até porque eu assisti um vídeo também de uma pessoa falando, gente, tem tantos ensinamentos que um deve ser certo e os outros não podem ser errado. Um deve ser certo e os outros devem ter errado, porque cada um ensina de uma maneira. Só que nós não sabemos qual é o certo, então a gente vai pelo que a gente acredita, né? Então não é nenhuma crítica em relação a quem dá, quem não dá, quem deixa de dar. Mas eu estou fazendo uma reflexão com vocês baseado nesse tema que eu assisti, né, sem julgamento se é ou não é. A única coisa que eu coloquei no comentário, quando alguém falou que a lei, né, tinha valor de Moisés, só tinha valor no dízimo, aí eu levantei no comentário se a lei de Moisés é válida ainda hoje, é igual a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Eu não acredito que, né, tem algumas pessoas que só, o Velho Testamento não tem valor. Mas a gente só soube da vinda de Jesus pelo Novo, prometido, pelo Velho. Prometido estava no Velho, né? Prometido foi Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes. Eles sabiam da vinda de um prometido. E eles só souberam da vinda do prometido porque existe uma história lá. Então é como se eu pegasse a história do Brasil hoje, esquecesse que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? E que o gratidão, que eu deixaria a história, né, do passado do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, e hoje só, né, chegaria aí ao momento atual. Então eu acho que a gente tem que estar aí, gente, o presbítero aí, olha, canal Foco na Mensagem, falando os amigos que estão aqui, vou fazer um destaque também, fazer um destaque aqui dos amigos que estão na live, que depois eu pego e faço